Saudações a todos, graça e paz. Tema da nossa mensagem, a voz de Deus. Amados, nada melhor do que ouvirmos a voz divina, não é verdade, nesse dia chamado hoje, pois a voz de Deus nos ilumina, nos fortalece e o mais importante, nos dá norte, nos dá direção do que precisamos, amém? Meus queridos, vocês podem até perguntar, mas Jackson, como se ouve a voz divina? Meus queridos, está escrito, a voz do Senhor se ouve. Se tiver uma Bíblia, Salmo de número 29, versículo 3 diz assim: ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. Ou seja, meus queridos, quando a palavra de Deus é ministrada, Deus troveja sobre a mensagem ungida da pregação. Amém? Meus amados, a voz de Deus, ela nos traz bênção para nossas vidas. Aquele, meus queridos, que dá ouvido ao Senhor é abençoado. Meus queridos, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, vale a pena vocês meditarem até nos versículos seguintes, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar de todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Oh, glória a Deus. Amados, está escrito, se ouvirmos a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti, meus queridos, e te alcançarão todas estas bênçãos. Amém? Amados, há poder na voz de Deus, creia nisso. A voz de Deus, meus queridos, nos ilumina, nos fortalece e nos dá direção, nos dá norte. Quando, meus queridos, ouvimos a voz dele, a voz de Deus, e quando ouvimos a voz dele, meus queridos, manifesta em nós a habilidade. A habilidade é essa, você pode ter certeza, fazermos, ou seja, o que foi anunciado, ou seja, porque a voz de Deus, meus queridos, tem poder para o quê? Para abrir e para fechar portas, para realizar obras, porque a sua voz, ela é cheia de majestade. Oh, glória a Deus. Salmo de número 29, versículo 4, diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Amém? Amados, e o mais importante, a sua voz, ela quebra o orgulho do homem. Salmo de número 29, versículo 5 diz assim: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ou seja, o que essa mensagem quer nos dizer? Quebra as árvores mais majestosas que representam o orgulho, ou seja, e a grandeza dos homens. Amados, os libaneses, eles se gabavam dessa árvore, ou seja, que fazia povos se encherem de o quê? De admiração e inveja. Mas a voz de Deus, meus queridos, ela quebra o orgulho do homem e as suas conquistas. Você pode ter certeza disso. Salmo de número 29, versículo 7 diz que a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, ou seja, o fogo do céu, ela tem poder de quê? Para curar e destruir todos os males. Olha aí, meus queridos, amém? Essa é a voz, meus queridos, de Deus. A voz de Deus separa as labaredas que operam em nós, ou seja, para não nos causarem dano algum. Você pode ter certeza disso. Ouça a voz do Senhor aonde vocês estiverem, porque nos ilumina, porque a voz de Deus, ela nos fortalece, a voz de Deus, ela nos dá direção, a voz de Deus, ela nos dá norte. E nunca, meus queridos, você pode ter certeza, e nunca nos direciona para injustiça, como é que eu posso te dizer, para desobediência, ou seja, para fracassos, para maus decisões, ou seja, para desilusões. Quando Deus, meus queridos, conduz pessoas interessadas em ouvir a sua voz e colocá-las no coração, as suas orientações, os seus conselhos, essa pessoa, ela é abençoada, essas pessoas são abençoadas. Meus irmãos, faço um convite a todos vocês. Agradeça, seja grato ao Senhor por esse dia chamado hoje, porque Ele deu o seu único filho para a remissão dos nossos pecados. Ele deu o seu filho por você. Amados, a voz de Deus, ela tem poder. A voz de Deus, ela cura. A voz de Deus, ela liberta. A voz de Deus, ela opera nas maravilhas